Não acredito que me rejeitaram de novo. A voz de Isabela Ferreira ressoou na cozinha do café, o cantinho da arte, seus olhos azuis brilhando de frustração enquanto amassava o papel entre as mãos. 3 meses preparando essa inscrição para a bolsa de culinária e nem sequer me deram uma entrevista. Calma, minha filha, Dona Carmen, a dona do estabelecimento, apertou seu ombro com afeto maternal. Você é a melhor estudante de gastronomia que conheço. Haverá outras oportunidades. Isabela respirou fundo, tentando controlar a mistura de raiva e decepção que sentia. Aos 23 anos, trabalhava como garçonete para custear seus estudos de gastronomia, sonhando em resgatar as receitas tradicionais mineiras que estavam desaparecendo. A bolsa do Instituto Culinário Internacional representava sua oportunidade para estudar em Portugal, mas agora esse sonho se desvanecia. Não entendo o que fiz de errado, murmurou guardando a carta de rejeição no bolso de seu avental preto. Meu projeto sobre a fusão de técnicas portuguesas com ingredientes do Cerrado era bom, eu sei. Com certeza escolheram alguém com mais contatos, comentou Maria, outra garçonete, enquanto arrumava os pratos. Você sabe como essas coisas funcionam. O som do sininho interrompeu a conversa. Um cliente havia entrado. Vai atender, disse-lhe Dona Carmen com suavidade. Às vezes o melhor para esquecer um momento ruim é se concentrar em outra coisa. Isabela ajustou o avental sobre sua blusa branca, guardou a carta amassada no bolso e respirou profundamente. Com anos de prática, compôs um sorriso profissional que escondia perfeitamente a tempestade interior. Com o bloquinho na mão, saiu para a área principal do café, um espaço acolhedor decorado com arte local que atraía tanto ouro-pretanos quanto turistas. Um homem de aproximadamente 30 anos acabara de se sentar junto à janela, de onde se apreciava a igreja de São Francisco de Assis, banhada pelo sol matutino de outubro. Vestia-se de forma simples, jeans escuros, camiseta cinza e uma jaqueta leve. Não parecia o típico empresário ou turista rico, mas havia algo em seu porte que transmitia segurança. Estava absorto em seu celular digitando rapidamente. Isabela se aproximou, ainda com o eco da rejeição ressoando em sua mente. Bom dia, bem-vindo ao Cantinho da Arte. Saudou sua voz traindo ligeiramente seu estado de espírito. O que posso lhe oferecer? O homem levantou o olhar de seu aparelho e por um instante pareceu esquecer o que estava fazendo. Seus olhos se encontraram com os de Isabela, de um azul tão intenso que contrastava surpreendentemente com sua pele morena clara e seu cabelo preto preso em um rabo de cavalo improvisado. Por um momento, nenhum dos dois disse nada. Você está bem? Perguntou ele finalmente, ignorando a pergunta dela e guardando o celular. Isabela piscou confusa. Os clientes raramente notavam seu estado de espírito. Para a maioria era simplesmente invisível. Um meio para obter comida e bebida. Perfeitamente, respondeu ela com firmeza. O que deseja pedir? O homem a estudou por mais um instante antes de responder. Um café americano, por favor. E algo para o café da manhã, mas ainda não me decidi. O frango com quiabo é a nossa especialidade, sugeriu Isabela mecanicamente, evitando seu olhar. Adoraria provar. Respondeu ele com um sorriso amável. A propósito, me chamo Daniel. Isabela assentiu, anotando o pedido sem comentários adicionais. Enquanto se dirigia à cozinha, sentiu o olhar daquele homem a seguindo. Normalmente esse tipo de atenção a incomodava, mas havia algo diferente na forma como ele a havia olhado. Não era lascivo nem invasivo, mas genuinamente interessado. O que Isabela não sabia era que Daniel Mendes, longe de ser um cliente comum, era o fundador e CEO do Grupo Hoteleiro Mendes, uma rede de hotéis boutique de luxo com propriedades no Brasil e na América do Sul. Ele havia chegado a Ouro Preto para supervisionar pessoalmente a aquisição de um antigo casarão que transformaria em seu novo hotel de destaque. Naquela manhã, sobrecarregado pelas reuniões intermináveis e formalidades empresariais, decidira escapar de sua comitiva de assistentes e consultores. Havia se vestido de maneira simples e saído para caminhar pelas ruas de paralelepípedos, procurando um café da manhã em paz, longe das adulações e pretensões que normalmente o cercavam. Isabela retornou com o café e o colocou na frente de Daniel. O aroma intenso se misturava com o do pão de queijo recém-assado que flutuava no ambiente.
Seus olhos, começou ele quase sem pensar, são realmente extraordinários. A garçonete ficou visivelmente tensa. Estava acostumada a comentários sobre seus olhos, uma herança de sua avó portuguesa que sempre atraía a atenção no Brasil. Na maioria das vezes eram abordagens desajeitadas ou cantadas indesejadas. Obrigada, respondeu secamente. Seu frango com quiabo estará pronto em 10 minutos. Desculpe, acrescentou Daniel, rapidamente notando seu desconforto. Não pretendia ser inapropriado. Isabela olhou diretamente para ele, avaliando-o. Ele não parecia ter as intenções que ela inicialmente havia suposto. Não tem problema, concedeu com um tom mais suave. É que foi uma manhã complicada. Daniel assentiu compreensivamente. Às vezes falar com um estranho pode ajudar, ofereceu. Não há expectativas nem julgamentos prévios, embora eu entenda perfeitamente se você preferir manter a distância profissional. Isabela hesitou. Algo na sinceridade de seus olhos castanhos a fez baixar a guarda momentaneamente. Recebi uma carta de rejeição para uma bolsa de culinária. Ela se ouviu dizendo: "Era importante para mim." "Sinto muito", respondeu ele e parecia genuinamente interessado. "Você estuda gastronomia, no Instituto de Gastronomia de Ouro Preto. Minha especialidade são as receitas tradicionais mineiras", explicou Isabela, surpresa consigo mesma por compartilhar essa informação. Essa bolsa me teria permitido estudar técnicas portuguesas para aplicá-las aos nossos pratos ancestrais. Daniel observou como seus olhos se iluminavam ao falar de cozinha. Apesar da decepção recente, a paixão que ela transmitia era magnética. "Parece um projeto fascinante", comentou com sinceridade. "Por que Portugal especificamente?" "Minha avó era portuguesa do Alentejo", explicou Isabela, relaxando ligeiramente. "Ela cresceu durante o pós-guerra e emigrou para o Brasil muito jovem. Trouxe consigo técnicas culinárias antigas que se misturaram com as brasileiras. Sempre me intrigou essa fusão de sabores e culturas." Um grito da cozinha interrompeu a conversa. "Isabela, os pedidos estão se acumulando." A voz de Dona Carmen a trouxe de volta à realidade. "Preciso continuar trabalhando", disse ela, recompondo sua postura profissional. "Voltarei com seu pedido em breve." Enquanto Isabela se afastava, Daniel a observou com crescente interesse. Em seu mundo de negócios cercado por pessoas calculistas e ambiciosas, raramente encontrava a autenticidade que aquela jovem garçonete havia mostrado em apenas alguns minutos de conversa. Isabela, por sua vez, sentia uma mistura de curiosidade e cautela. Havia algo naquele cliente que era intrigante, a forma como ele a olhava sem a típica lascívia, como parecia genuinamente interessado em suas palavras, e uma inexplicável sensação de que ele não era um homem comum. Durante a hora seguinte, Isabela atendeu várias mesas, enquanto Daniel desfrutava lentamente de seu café da manhã, observando discretamente o movimento do café. Quando ela finalmente lhe trouxe a conta, ele a olhou com um sorriso. "Este frango com quiabo estava extraordinário", comentou. "Foi você que preparou." "A receita base é da Dona Carmen, mas eu fiz algumas modificações", admitiu Isabela com certo orgulho. "Adicionei um toque de cachaça envelhecida para intensificar os sabores." "Uma decisão brilhante", respondeu ele, e depois acrescentou quase casualmente: "Se não for indiscreto, eu gostaria de saber mais sobre esse projeto que você mencionou, o da fusão culinária luso-brasileira." Isabela hesitou. Não estava acostumada a clientes que se interessassem realmente por ela como pessoa, e muito menos por suas aspirações profissionais. "É só uma ideia", disse ela. "Finalmente, com a bolsa, eu teria os recursos para pesquisar adequadamente. Agora terei que buscar alternativas." Daniel pareceu refletir por um momento enquanto pagava a conta, deixando uma gorjeta generosa. "Estarei em Ouro Preto por mais alguns dias", comentou levantando-se. "Gostaria de provar outros pratos deste lugar." "Você trabalha amanhã?" Isabela assentiu, sentindo um leve nervosismo que não soube explicar. "Todos os dias, exceto aos domingos", respondeu. "Então voltarei amanhã", disse Daniel com um sorriso caloroso. "Foi um prazer te conhecer, Isabela." Enquanto o via se afastar pela rua de paralelepípedos, Isabela não podia imaginar que aquele homem de aparência comum havia deixado estacionada uma caminhonete de luxo a vários quarteirões.
nem que naquele mesmo momento estava cancelando 3 reuniões em seu celular para poder voltar no dia seguinte ao pequeno café. Em seu quarto de hotel 5 estrelas, Daniel Mendes passou a tarde distraído. As projeções financeiras e os planos arquitetônicos sobre sua mesa não conseguiam prender sua atenção. Sua mente retornava constantemente aos olhos azuis daquela garçonete e à paixão com que ela havia falado da cozinha tradicional. Pela primeira vez em muito tempo sentia curiosidade por alguém que não queria nada dele, que nem sequer sabia quem ele era realmente. A sensação era tão refrescante quanto inquietante. No dia seguinte, Isabela chegou ao café com antecipação. Disse a si mesma que era porque precisava preparar um pedido especial para o meio-dia, não porque esperava que aquele cliente interessante retornasse. Havia se esmerado um pouco mais em sua aparência, uma leve camada de maquiagem e o cabelo preso em uma trança mais elaborada que o rabo de cavalo habitual. "Você está diferente hoje", comentou Maria com um sorriso maroto enquanto preparavam as mesas. "Está esperando alguém?" "Claro que não", respondeu Isabela rápido demais. "Só quis me arrumar um pouco mais. É tudo." A manhã avançou lentamente. Cada vez que o sininho da porta soava, Isabela sentia um inexplicável nervosismo apenas para experimentar uma pontada de decepção quando um cliente desconhecido entrava. Ao meio-dia, sentia-se ridícula por ter esperado que um estranho cumprisse sua palavra casual. "Nem me interessa de verdade", repetia para si mesma enquanto atendia uma mesa de turistas americanos. Ele só foi amável como qualquer outro cliente. Estava recolhendo os pratos quando o sininho soou novamente. Sem olhar para a porta, continuou com sua tarefa. Foi a voz de Maria ao seu lado que a fez levantar o olhar. "O bonitão de ontem está aqui de novo", sussurrou sua colega. "E está olhando diretamente para você." Isabela virou-se discretamente e efetivamente lá estava Daniel vestido de maneira semelhante ao dia anterior, esperando junto à entrada. Quando seus olhares se encontraram, ele sorriu e a cumprimentou com um gesto sutil. "Eu atendo", se ofereceu Maria com entusiasmo. Não respondeu Isabela rápido demais para depois moderar seu tom. "É a minha sessão, eu cuido disso." Alisando o avental e respirando fundo para acalmar os nervos inexplicáveis, Isabela se aproximou da mesa onde Daniel acabara de se sentar, novamente junto à janela. "Bem-vindo de volta", saudou mantendo um tom profissional. "O que posso lhe oferecer hoje?" "Olá, Isabela", respondeu ele, e a forma como pronunciou seu nome a fez sentir um calor estranho. "Prometi que voltaria e aqui estou. O que você me recomenda hoje?" Isabela se surpreendeu sorrindo genuinamente. "Temos um pão de queijo recheado com linguiça que é excepcional", sugeriu. "Embora pessoalmente meu favorito do dia sejam os ovos com angu e couve." "Confio completamente no seu critério", respondeu Daniel. "Ovos com angu e couve será." Enquanto Isabela se dirigia à cozinha para passar o pedido, não podia negar que havia algo especial naquele homem. Não era sua aparência física, embora sem dúvida fosse atraente. Era algo em sua maneira de olhá-la, de ouvi-la, como se cada palavra que ela pronunciava tivesse valor. Quando retornou com a comida e a colocou na frente dele, Daniel a surpreendeu com uma pergunta. "Você tem uma pausa hoje? Gostaria de te convidar para um café." Isabela piscou, pega de surpresa pela proposta direta. "Eu não posso aceitar convites de clientes", respondeu finalmente, lembrando das regras rígidas de Dona Carmen. "Entendo completamente", assentiu Daniel sem mostrar decepção. "Nesse caso, você poderia se sentar por um momento. Gostaria de lhe fazer uma proposta profissional." Isabela olhou para o balcão onde Dona Carmen a observava com curiosidade. Era contra as regras, mas sua chefe assentiu levemente, dando-lhe permissão. Apenas alguns minutos concedeu Isabela, sentando-se com certo desconforto à sua frente. "De que proposta você está falando?" "Ontem você mencionou seu projeto de fusão culinária", começou Daniel, adotando um tom mais formal. "Achei fascinante. Na verdade, estou em Ouro Preto por negócios relacionados ao turismo e à gastronomia, e sempre buscamos ideias inovadoras." Isabela o olhou com uma mistura de surpresa e ceticismo. "Negócios. Você não parece um empresário", completou ele com um sorriso. "Sei disso e é intencional.
Prefiro observar e experimentar os lugares de maneira autêntica, sem as formalidades que costumam acompanhar meu trabalho. Havia algo na forma como ele fez uma pausa antes de mencionar seu trabalho que despertou a curiosidade de Isabela. No entanto, ela não quis parecer intrometida. Que tipo de proposta você tem em mente? Perguntou diretamente. Gostaria de conhecer mais sobre seu projeto, respondeu ele. Talvez pudesse ser interessante para nossa nova iniciativa. E o que você ganha com isso? Questionou Isabela, naturalmente desconfiada. Daniel sorriu, apreciando sua franqueza. Ideias frescas, autenticidade e paixão, respondeu simplesmente. Coisas que o dinheiro não pode comprar facilmente no meu mundo. Isabela o estudou atentamente, tentando decifrar suas verdadeiras intenções. Ele não parecia estar flertando com ela, mas genuinamente interessado em seu projeto culinário. Teria que pensar, disse ela finalmente. Eu não te conheço de verdade. Você tem toda a razão, concedeu Daniel. Que tal isto amanhã é sexta-feira? Se você pudesse tirar a tarde livre, poderíamos visitar a feira local. Adoraria ver os ingredientes tradicionais através dos seus olhos. Estritamente profissional, é claro. Isabela sabia que deveria recusar a proposta. Era arriscado e imprudente aceitar sair com um desconhecido por mais interessante que parecesse. No entanto, algo nela desejava saber mais sobre este homem misterioso que parecia valorizar genuinamente seus conhecimentos culinários. Amanhã às 3, ela se ouviu dizendo, surpreendendo a si mesma, mas em um lugar público e só para falar do projeto. O sorriso de Daniel se alargou. Perfeito, te esperarei aqui mesmo. Enquanto se levantava para continuar trabalhando, Isabela não podia deixar de se perguntar no que estava se metendo. Havia algo sobre Daniel Mendes que não se encaixava. Sua aparência simples contrastava com seus modos refinados, e seu interesse nela parecia bom demais para ser verdade. O que Isabela não podia imaginar era que naquele mesmo momento Daniel estava igualmente confuso com suas próprias ações. Ele, que normalmente calculava cada movimento nos negócios e em sua vida pessoal estava improvisando completamente. Algo naquela garçonete de olhos azuis o havia cativado desde o primeiro instante e agora ele se encontrava inventando propostas profissionais apenas para poder vê-la novamente. Nenhum dos dois sabia que suas vidas estavam prestes a se entrelaçar de maneiras que nenhum deles poderia ter antecipado. A sexta-feira amanheceu com um céu claro sobre Ouro Preto. Isabela acordou antes do despertador tocar com uma mistura de nervosismo e expectativa que não se lembrava de ter sentido em muito tempo. Enquanto se preparava para o trabalho, repreendeu-se mentalmente por dar tanta importância a um simples encontro profissional com um desconhecido. É apenas uma conversa sobre gastronomia, disse a si mesma em frente ao espelho enquanto trançava seu cabelo preto. Nada mais. No entanto, passou mais tempo do que o habitual escolhendo o que vestir depois do trabalho. Finalmente, optou por um vestido simples com bordados tradicionais e uma jaqueta leve, casual, mas apresentável, adequado para a feira. Quando chegou ao café, Dona Carmen a recebeu com um olhar inquisitivo. Você está diferente hoje, menina, comentou enquanto preparavam a abertura. Tem algo a ver com aquele cliente de ontem? Isabela sentiu suas bochechas esquentarem. É apenas uma conversa profissional sobre meu projeto culinário, respondeu tentando parecer despreocupada. Ele parece ter contatos no mundo gastronômico. Dona Carmen, que havia sido como uma segunda mãe para Isabela desde que começou a trabalhar no café anos atrás, olhou-a com ceticismo. Tenha cuidado, Isabela. Os homens às vezes dizem muitas coisas para conseguir o que querem. Eu sei, assegurou Isabela. Não sou ingênua. E além disso, vamos nos encontrar na feira, um lugar público. Não há com o que se preocupar. A manhã transcorreu normalmente, embora Isabela tenha notado que verificava o relógio com mais frequência do que o normal. Daniel não apareceu para o café da manhã, o que a decepcionou inexplicavelmente. Provavelmente tem reuniões de negócios, pensou, lembrando a si mesma que mal o conhecia. Às 14h, quando terminava seu turno, Maria se aproximou dela na cozinha. Então você tem um encontro com o bonitão misterioso, disse com um sorriso maroto. Não é um encontro, corrigiu Isabela, tirando o avental. Vamos falar sobre meu projeto de fusão culinária. É estritamente profissional.
Claro, claro, respondeu Maria com ceticismo. Por isso você passou aquele batom que guarda para ocasiões especiais. Não é? Isabela tocou os lábios inconscientemente. Era verdade, ela havia aplicado um suave tom coral que raramente usava. Simplesmente quero causar uma boa impressão profissional. Insistiu, embora nem ela mesma acreditasse totalmente. Saiu do café às 3h10, decidida a esperar do lado de fora. Não queria parecer muito ansiosa. O sol de outubro aquecia agradavelmente e as ruas de paralelepípedos fervilhavam com a mistura habitual de turistas e locais. Às 3 em ponto, Daniel apareceu dobrando a esquina. Vestia jeans escuros e uma camisa azul clara que realçava o bronzeado de sua pele. Ao vê-la, sorriu de uma maneira que fez Isabela sentir um formigamento inexplicável no estômago. Olá, Isabela, saudou ao chegar junto a ela. Você está muito bem, obrigada, respondeu ela, tentando manter a compostura. Vamos para a feira. Fica a alguns quarteirões daqui. Começaram a caminhar lado a lado pelas ruelas coloridas. Daniel parecia perfeitamente confortável com o silêncio inicial, observando as fachadas coloniais e os balcões floridos. Faz muito tempo que você mora em Ouro Preto? Perguntou finalmente. A vida toda. Respondeu Isabela. Minha família vai estar aqui há gerações, exceto minha avó que veio de Portugal, como te mencionei. É um lugar mágico, comentou ele com sinceridade. Já viajei por todo o Brasil, mas há algo especial em Ouro Preto, uma autenticidade que não se encontra em destinos mais turísticos. Você fala como se conhecesse bem o país, observou Isabela com curiosidade. Você é brasileiro? Você é? Seu português é perfeito, mas há algo no seu sotaque. Daniel sorriu. Nasci em Salvador, mas cresci me mudando entre o Brasil e os Estados Unidos, explicou. Meu pai era baiano e minha mãe americana. Suponho que isso explique meu sotaque misturado. Te incomoda? De jeito nenhum, respondeu Isabela rapidamente. Só fiquei curiosa. Chegaram à feira, um espaço movimentado e coberto, onde as barracas transbordavam de frutas coloridas, verduras frescas, especiarias aromáticas e artesanato local. O ar estava impregnado de cheiros, coentro fresco, pimentas, tostadas, feijão cozido e o som das máquinas de caldo de cana. Isabela observou como Daniel olhava tudo com genuíno interesse, não como um turista procurando a foto perfeita, mas como alguém que realmente apreciava a riqueza cultural que o cercava. Este lugar é o coração gastronômico de Ouro Preto, explicou ela, guiando-o entre as barracas. Aqui você encontra ingredientes que não verá nos supermercados modernos. Pararam em frente a uma barraca de pimentas secas, onde a vendedora, uma senhora idosa com o rosto enrugado pelo sol, cumprimentou Isabela com familiaridade. Isabela veio buscar as pimentas para a dona Carmen, perguntou a mulher. Hoje não, dona Josefina, respondeu Isabela. Só estou mostrando a um amigo a riqueza da nossa cozinha tradicional. A mulher olhou para Daniel com interesse e depois voltou para Isabela. Tem bom gosto, menina, comentou em voz baixa, mas perfeitamente audível, fazendo Isabela corar. Estava explicando a Daniel a importância das pimentas em nossa cozinha, disse Isabela rapidamente, pegando uma pimenta de cheiro para mostrar a ele. Esta, por exemplo, é fundamental para muitas moquecas e temperos. Daniel ouvia atentamente, enquanto Isabela explicava as diferenças entre as diversas pimentas, seus usos tradicionais e como cada região do Brasil desenvolveu suas próprias técnicas para aproveitá-las. A paixão com que falava era evidente. Seus olhos azuis brilhavam com entusiasmo e ela gesticulava animadamente com as mãos. Continuaram seu percurso pela feira, parando em diversas barracas. Isabela explicava cada ingrediente com conhecimento e paixão, desde as variedades de milho para diferentes tipos de fubá, até as folhas de ora pro nobis, que faziam parte da gastronomia local. É fascinante como você conserva este conhecimento, comentou Daniel, enquanto observava Isabela negociar por alguns cogumelos silvestres. A maioria dos chefes jovens está mais interessada em técnicas modernas e fusão sem entender as raízes. Essa é exatamente a razão pela qual eu queria aquela bolsa, explicou ela enquanto caminhavam em direção à seção de comida preparada. Quero aprender técnicas novas, mas para aplicá-las às nossas receitas ancestrais, não para substituí-las. É uma forma de preservar nossa cultura enquanto a tornamos relevante para as novas gerações.
Daniel a olhou com uma intensidade que a fez se sentir exposta, como se pudesse ver além de suas palavras. Essa paixão é exatamente o que falta em tantos projetos gastronômicos, disse finalmente. Nota-se que não é apenas um trabalho para você, mas uma missão pessoal. Isabela desviou o olhar desconfortável com a sinceridade do momento. Estou com fome, disse, mudando de assunto. Você gostaria de provar um pouco de comida de rua autêntica? Pararam em uma barraca onde uma senhora preparava pastéis de angu com recheio de ora pronobis. Muitos turistas têm medo por causa da aparência, explicou Isabela enquanto a senhora lhe servia. Mas tem um sabor terroso quase defumado que é incomparável. Daniel provou sem hesitar, fechando os olhos para se concentrar nos sabores. Extraordinário, murmurou. Complexo terroso, como você disse, mas com um toque levemente amargo no final. Como você o prepararia? Adicionaria alho fresco e talvez um toque de pimenta biquinho, respondeu Isabela sem hesitar. Mas mantendo-o simples, os ingredientes devem falar por si mesmos. Continuaram provando diversos pratos de rua enquanto conversavam. Para a surpresa de Isabela, Daniel não só tinha um paladar educado, mas também conhecimentos profundos sobre gastronomia. Debateram técnicas de fermentação, a importância da mandioca na cozinha brasileira e como as influências portuguesa e africana haviam transformado a culinária local ao longo dos séculos. Quando se sentaram em um pequeno banco no pátio central da feira, compartilhando um caldo de cana, Isabela percebeu que haviam passado mais de 2 horas e a conversa nunca havia diminuído. Nunca conheci alguém tão conhecedor da gastronomia brasileira que não fosse chefe, comentou olhando-o com renovada curiosidade. O que você faz exatamente, Daniel? Ele pareceu hesitar por um momento, como se ponderasse sua resposta. Trabalho na indústria da hospitalidade, respondeu finalmente. Desenvolvo conceitos para restaurantes e hotéis. Isso explica seu interesse pela gastronomia, assentiu Isabela. Para alguma rede conhecida, pode-se dizer que sim, respondeu Daniel vagamente antes de mudar de assunto. Fale-me mais sobre esse projeto de fusão que você tinha para a bolsa. Como integraria as técnicas portuguesas com os ingredientes brasileiros? Isabela notou-a evasiva, mas decidiu não insistir. Todos tinham direito à sua privacidade. E, além disso, esta era supostamente uma conversa profissional. Enquanto explicava seu projeto em detalhes, observou como Daniel a ouvia atentamente, fazendo perguntas perspicazes que demonstravam um entendimento profundo do tema. O sol começava a descer, banhando a feira com uma luz dourada que realçava o azul intenso de seus olhos. Está ficando tarde, comentou Isabela finalmente, notando que a feira começava a esvaziar. Eu deveria ir para casa. Daniel assentiu, parecendo genuinamente desapontado que o tempo tivesse passado tão rápido. Eu te acompanho, ofereceu. Não é necessário, respondeu ela automaticamente. Eu insisto, disse ele com firmeza amável. Já está anoitecendo. Caminharam em um silêncio confortável pelas ruas que agora se iluminavam com lampiões. Isabela se surpreendeu ao notar como era natural estar ao lado dele, como se conhecessem há muito mais do que apenas 2 dias. É aqui, disse finalmente, parando em frente a um prédio de 2 andares pintado de um ocre quente. Obrigada por me acompanhar. Obrigado a você por compartilhar seu conhecimento, respondeu Daniel. Foi a tarde mais interessante que tive em muito tempo. Eles se olharam por um momento, nenhum dos dois seguro de como se despedir. Finalmente Daniel falou. Gostaria de te propor algo, Isabela. Não como um encontro, esclareceu rapidamente. Amanhã haverá uma degustação privada no Casarão do Vinho. Vários chefes apresentarão pratos de fusão brasileira. Como falamos sobre isso hoje, pensei que poderia te interessar. Isabela piscou surpresa. O Casarão do Vinho era um dos lugares mais exclusivos de Ouro Preto, frequentado apenas por turistas ricos e pela elite local. Uma degustação privada repetiu com incredulidade. Esses eventos são caríssimos e é quase impossível conseguir entrada. Tenho 2 convites, explicou Daniel com simplicidade. Uma das vantagens do meu trabalho. Isabela hesitou. A oportunidade de participar de um evento assim era um sonho para alguém com seus interesses, mas não podia deixar de se perguntar por que Daniel a estava convidando.
Era realmente um interesse profissional ou havia algo mais? Apenas uma degustação? Perguntou com cautela. Daniel assentiu com expressão séria. Apenas uma degustação profissional e educativa. Prometo me comportar como um cavalheiro absoluto. Havia algo na forma como ele disse isso com total sinceridade que fez Isabela se decidir. De acordo, respondeu. A que horas passarei para te buscar às 7? Disse ele com um sorriso que iluminou seu rosto. Vista-se formalmente, faz parte do protocolo. Até amanhã, então, despediu-se Isabela sentindo um nervosismo agradável no estômago. Enquanto subia as escadas para seu pequeno apartamento, não conseguia parar de pensar no quão estranha era a situação. Há apenas 2 dias, aquele homem era um completo desconhecido. Agora ela estava aceitando ir com ele a um evento exclusivo. É apenas uma oportunidade profissional, lembrou a si mesma enquanto procurava as chaves. Nada mais. Naquela noite, Isabela ligou para sua amiga Lúcia para contar sobre o convite e pedir conselhos sobre o que vestir. Lúcia, que estudava design de moda, ouviu toda a história com crescente interesse. Deixa eu ver se entendi. Disse finalmente um cara bonito, educado e misterioso. Te convida para uma degustação de alto nível no casarão e você me diz que é estritamente profissional. Foi o que combinamos, insistiu Isabela, embora nem ela mesma estivesse completamente convencida. Claro, respondeu Lúcia com ceticismo evidente. E por isso você me liga às 10 da noite para te ajudar a escolher um vestido. Muito profissional tudo isso. Isabela suspirou. Você vai me ajudar ou não? Claro que vou, respondeu Lúcia. Amanhã te levo aquele vestido azul que você tanto gostou. Combina com seus olhos e é elegante o suficiente para o casarão. Obrigada, murmurou Isabela. Você acha que estou sendo imprudente? Houve um momento de silêncio antes de Lúcia responder. Acho que você merece se dar uma chance de conhecer alguém interessante, disse finalmente. Você tem estado tão focada em seus estudos e no trabalho que mal sai. Apenas me prometa que será cautelosa. Eu prometo, assegurou Isabela. Além disso, estaremos em um lugar público e elegante. O que poderia dar errado? Enquanto isso, na suíte presidencial do Hotel Imperial, Daniel Mendes terminava uma videochamada com sua equipe de Nova York. Ele havia adiado várias reuniões importantes para passar a tarde com Isabela e agora precisava colocar os assuntos em dia. Precisamos da sua aprovação para prosseguir com a oferta final pela propriedade. Senhor Mendes, insistia sua assistente na tela. Os vendedores têm outras ofertas na mesa. Eu sei, Alessandra, respondeu Daniel esfregando as têmporas. Envie-me os documentos revisados e eu os assinarei esta noite. Está tudo bem, senhor? Perguntou a mulher, notando sua distração. Não é comum que o senhor adie reuniões cruciais. Daniel considerou a pergunta. Não estava tudo bem. Pela primeira vez em anos, sentia-se completamente desconcentrado. Não conseguia parar de pensar naquela garçonete de olhos azuis que falava de pimentas e ora pro nobis, com mais paixão do que muitos chefes premiados que conhecia. Está tudo perfeito, respondeu finalmente. Só queria explorar Ouro Preto adequadamente antes de comprometer 50 milhões de dólares em um projeto aqui. Claro, senhor, assentiu Alessandra, embora seu tom sugerisse que não acreditava totalmente. A propósito, o chefe Martins confirmou sua presença amanhã para a degustação privada. Ele ficará encantado em lhe apresentar pessoalmente sua proposta para o restaurante principal do novo hotel. Excelente, respondeu Daniel. Por favor, adicione mais um convite à lista. Levarei uma consultora local de gastronomia tradicional. Era uma pequena mentira, mas necessária. Se sua equipe soubesse que ele havia convidado uma garçonete que acabara de conhecer as perguntas, seriam intermináveis. Além disso, Isabela realmente tinha um conhecimento profundo da gastronomia local, que poderia ser valioso para o projeto. Quando terminou a chamada, Daniel serviu-se de um uísque e foi para a varanda de sua suíte. De lá, podia contemplar as luzes de Ouro Preto com as igrejas iluminadas se destacando majestosamente. Era uma vista pela qual muitos pagariam fortunas, mas naquela noite não conseguia captar completamente sua atenção. Ele se perguntou o que Isabela estaria fazendo naquele momento.
Estaria ela também pensando nele ou simplesmente via neste convite uma oportunidade profissional? Daniel não estava acostumado à incerteza. Em seu mundo, as pessoas sempre eram claras sobre o que queriam dele, quase sempre relacionado ao seu dinheiro ou influência. A refrescante honestidade de Isabela, sua paixão genuína e completo desinteresse em impressioná-lo eram tão desconcertantes quanto atraentes. Tomou um gole de uísque, lembrando-se da forma como os olhos azuis de Isabela se iluminavam quando falava de receitas antigas ou quando negociava ferozmente com os vendedores na feira. Ela não se encaixava em nenhuma das categorias de mulheres que ele costumava conhecer. Não era a socialite calculista, nem a executiva ambiciosa, nem a modelo deslumbrada por sua riqueza. Era simplesmente autêntica, e isso em seu mundo era extraordinariamente raro. Na manhã seguinte, Isabela acordou com uma mistura de emoção e nervosismo. Era sábado, o que significava que tinha turno completo no café até às 6. Mal teria tempo para se preparar para a degustação. Quando chegou ao trabalho, Dona Carmen notou imediatamente seu estado de espírito. "Você parece contente hoje", comentou enquanto preparavam a abertura. "Como foi ontem com aquele homem?" "Bem", respondeu Isabela, tentando soar casual. "Ele é interessante. Sabe muito de gastronomia." "Só de gastronomia falaram?" perguntou Dona Carmen com um sorriso maroto. Isabela sentiu que corava. "Ele me convidou para uma degustação no Casarão do Vinho esta noite." Admitiu finalmente. "É um evento profissional com chefes importantes." Dona Carmen ergueu as sobrancelhas com surpresa. "O casarão, aquele lugar, é exclusivo. Seu amigo deve ter bons contatos. Ele trabalha com hospitalidade e desenvolvimento de restaurantes", explicou Isabela. "Suponho que por isso ele tenha acesso a esse tipo de evento." "Entendo", respondeu Dona Carmen, embora sua expressão sugerisse que via além do que Isabela admitia. "Apenas tome cuidado, minha filha. Não sabemos realmente quem é este homem." "Terei", prometeu Isabela. O dia passou lentamente. Isabela atendia às mesas mecanicamente, sua mente dividida entre seus deveres e pensamentos sobre a noite que a esperava. Daniel não apareceu para o café da manhã nem para o almoço, o que foi ao mesmo tempo um alívio e uma pequena decepção. Às 6 em ponto, Lúcia apareceu no café com uma sacola contendo o prometido vestido azul. Isabela se trocou rapidamente no pequeno banheiro dos funcionários, surpresa ao se ver no espelho. O vestido azul cobalto de corte simples, mas elegante, realçava a cor de seus olhos e contrastava lindamente com seu cabelo preto, que Lúcia insistiu em deixar solto em ondas suaves. "Você está linda." "Está", comentou sua amiga enquanto lhe aplicava uma maquiagem leve. "Seu galã misterioso vai ficar impressionado." "Ele não é meu galã", protestou Isabela, embora sem muita convicção. "E não quero impressioná-lo só, quero aproveitar a oportunidade de conhecer chefes importantes." "Claro, claro", respondeu Lúcia com um sorriso. "Por isso você passou aquele perfume que guarda para ocasiões especiais." Isabela não pôde deixar de sorrir. Era verdade que ela havia se esmerado mais do que admitiria em sua arrumação pessoal. Às 7h05 saiu para esperar em frente ao café. A noite estava fresca e estrelada, típica do outono em Minas Gerais. As ruas já se enchiam com turistas e locais que desfrutavam do ambiente noturno de fim de semana. Exatamente às 7, um carro preto parou em frente ao café. Era elegante e discreto, obviamente, de luxo, embora sem ostentação excessiva. A porta do motorista se abriu e Daniel apareceu vestido com um terno azul marinho que acentuava sua figura atlética. Isabela sentiu seu coração acelerar inexplicavelmente. Havia algo na forma como ele a olhava, como se realmente a visse, que a fazia se sentir especial de uma maneira que nenhum homem havia conseguido antes. "Você está absolutamente linda", disse Daniel ao se aproximar, com uma admiração em sua voz que parecia genuína. "Obrigada", respondeu ela, grata pela luz tênue da rua que escondia seu rubor. "Você também está muito bem." Daniel abriu a porta do passageiro para ela com um gesto cavalheiresco. O interior do carro era tão elegante quanto seu exterior, com bancos de couro macio e um sutil aroma de madeira e couro. "Este é um carro muito luxuoso para alguém que se veste tão simples normalmente",
comentou Isabela, enquanto afivelava o cinto, incapaz de conter sua curiosidade. Daniel sorriu enquanto ligava o motor. É alugado, explicou. Não podia te levar ao casarão de táxi, não é? A resposta parecia razoável, mas Isabela notou que Daniel dirigia o veículo com a familiaridade de quem está acostumado ao luxo. Havia mais neste homem do que ele deixava transparecer. O Casarão do Vinho era uma imponente mansão colonial restaurada no centro histórico de Ouro Preto. Por fora, suas paredes de pedra-sabão iluminadas e seu pátio central com uma fonte antiga já sugeriam a exclusividade do lugar. Um manobrista pegou as chaves de Daniel enquanto outro funcionário abria as portas para eles. Ao entrar, Isabela prendeu a respiração. O interior era espetacular, tetos altos com vigas de madeira escura, paredes cobertas com arte contemporânea brasileira e candelabros que projetavam uma luz quente sobre os aproximadamente 50 convidados, todos elegantemente vestidos. — Você está bem? Perguntou Daniel em voz baixa, notando sua momentânea hesitação. — Sim, é que... Isabela olhou ao redor, sentindo-se ligeiramente deslocada. Não estou acostumada a lugares assim. Você é a mulher mais linda e interessante desta sala, disse ele com tal convicção que Isabela quase acreditou. E provavelmente a única que realmente entende a gastronomia brasileira autêntica. Antes que ela pudesse responder, um homem de meia idade se aproximou deles com um sorriso largo. Daniel Mendes finalmente apareceu, saudou efusivamente. Estávamos começando a pensar que você nos daria um bolo. Isabela observou desconcertada como vários dos presentes se viraram para olhar em sua direção. Alguns até pareciam surpresos ou curiosos. Roberto, boa noite, respondeu Daniel com um sorriso educado. Permita-me apresentar Isabela Ferreira, especialista em gastronomia tradicional mineira e minha consultora para o projeto. Consultora? Isabela olhou para ele confusa, mas rapidamente estendeu a mão para cumprimentar o homem. Um prazer, senhorita Ferreira, disse Roberto olhando-a com evidente curiosidade. Eu não sabia que o Daniel havia contratado consultores locais. Uma decisão inteligente, sem dúvida. Isabela tem um conhecimento extraordinário sobre ingredientes e técnicas tradicionais, continuou Daniel com naturalidade. Tenho certeza de que suas ideias serão valiosas para o conceito do restaurante. A mente de Isabela trabalhava a toda velocidade. De que projeto eles estavam falando? Porque as pessoas tratavam Daniel com tanto respeito e, o mais importante, porque ele a havia apresentado como sua consultora antes que ela pudesse processar completamente a situação. Foram cercados por mais pessoas que pareciam ansiosas para falar com Daniel. Com crescente espanto, Isabela observou como todos se dirigiam a ele com deferência, como se fosse alguém extremamente importante. Quando poderemos ver os planos finais do hotel, Sr. Mendes perguntou uma mulher elegante. Minha empresa está interessada na licitação para o mobiliário. É verdade que o chefe Martins está considerando dirigir o restaurante principal? Inquiriu outro homem. Isabela permaneceu em silêncio, assimilando cada fragmento de informação. Começava a se formar uma imagem que a deixava sem fôlego. Claramente, Daniel não era um simples trabalhador da indústria da hospitalidade, como lhe havia dito. Quando finalmente tiveram um momento a sós, depois que um garçom lhes ofereceu taças de champanhe, Isabela se virou para ele com uma expressão séria. Quem é você de verdade? Daniel perguntou diretamente. E, por favor, desta vez sem evasivas. Daniel a olhou com uma mistura de culpa e resignação. Sou Daniel Mendes, fundador e CEO do Grupo Hoteleiro Mendes, admitiu finalmente. Estou em Ouro Preto para supervisionar a aquisição de uma propriedade histórica que converteremos em nosso novo hotel boutique. Isabela o encarou, processando a informação. Ela já tinha ouvido falar do Grupo Mendes. Era uma das redes de hotéis de luxo mais prestigiadas da América Latina. Por que não me disse desde o início? Perguntou finalmente com uma mistura de confusão e decepção. E por que me apresentou como sua consultora? Daniel suspirou, passando a mão pelo cabelo em um gesto de nervosismo que contrastava com sua aparente segurança habitual. Segurança habitual. Quando entrei no seu café, só buscava um café da manhã tranquilo, longe de reuniões e formalidades, explicou. Mas então te vi com esses olhos azuis incríveis e você me atendeu como a qualquer pessoa normal. Foi revigorante.
E quando começamos a conversar, fiquei fascinado por sua paixão e conhecimento. Não queria que isso mudasse ao saber quem eu sou. Isabela o observou buscando sinais de falsidade em suas palavras, mas só encontrou sinceridade. Entendo isso, concedeu finalmente. Mas por que dizer que sou sua consultora? Por que essas pessoas? Daniel fez um gesto sutil em direção aos outros convidados. Não entenderiam que eu trouxesse como acompanhante alguém que conheci há 3 dias em um café. Tudo se transformaria em rumores e especulações. Apresentá-la como consultora foi a maneira mais fácil de justificar sua presença sem expô-la a fofocas. Isabela assimilou suas palavras lentamente. Fazia sentido, embora não pudesse evitar se sentir ligeiramente manipulada. Então, toda essa conversa sobre meu projeto culinário era genuína ou apenas uma desculpa completamente genuína? Respondeu Daniel com firmeza. Na verdade, esse é outro motivo pelo qual te trouxe hoje. Queria que você conhecesse chefes importantes, que pudesse falar sobre seu projeto com pessoas influentes no mundo gastronômico. Pensei que poderia te ajudar depois da história da bolsa. Isabela o olhou com uma mistura de emoções contraditórias. Por um lado, sentia-se enganada. Por outro, havia algo desarmante na maneira como Daniel tentava ajudá-la a realizar seus sonhos. Antes que ela pudesse responder, um homem de meia idade com o inconfundível uniforme branco de chefe se aproximou deles. Daniel Mendes, finalmente nos conhecemos pessoalmente, saudou efusivamente. Sou Miguel Martins. Isabela prendeu a respiração. Miguel Martins era um dos chefes mais reconhecidos do Brasil, com restaurantes premiados em São Paulo e Rio. Permita-me apresentar Isabela Ferreira, interveio Daniel, uma especialista em gastronomia tradicional com ideias inovadoras sobre a fusão de técnicas portuguesas com ingredientes brasileiros ancestrais. O chefe Martins, para surpresa de Isabela, prestou-lhe total atenção. Durante os 20 minutos seguintes, ela se viu explicando seu projeto culinário a um dos chefes mais respeitados do Brasil, que ouvia com genuíno interesse, fazendo perguntas perspicazes e oferecendo sugestões valiosas. Você tem uma visão única, Isabela comentou finalmente. Adoraria que você visitasse minha cozinha em São Paulo. Sempre busco talentos com paixão por nossas raízes. Quando o chefe se afastou, Isabela olhou para Daniel com uma mistura de espanto e confusão. Não sei se te abraço ou fico com raiva de você, disse finalmente. Daniel sorriu com nervosismo. Podemos conversar no jardim, tem muita gente aqui. Ele a levou até um pátio interno iluminado com lanternas penduradas, onde alguns casais conversavam em voz baixa. Encontraram um canto tranquilo junto a uma fonte de pedra-sabão. Entendo que você esteja chateada, começou Daniel. Eu escondi quem eu era e te coloquei em uma situação desconfortável. Por que você continuou com a farsa mesmo depois da nossa conversa na feira? Perguntou Isabela. Você acha que eu te trataria diferente por ser milionário? A maioria trata. Respondeu ele com uma honestidade que a desarmou. Desde que herdei a empresa do meu pai, raramente sei se alguém se interessa por mim ou pelo que posso oferecer. Quando te vi com aqueles olhos incríveis, atendendo a todos igualmente com aquela paixão ao falar de cozinha, quis que você me visse como Daniel, não como o milionário Mendes. Isabela guardou silêncio, processando suas palavras. Pela primeira vez, notou a solidão por trás de seu sucesso, a dificuldade de confiar nas intenções alheias quando se possui tanto. E agora, perguntou finalmente, você realmente quer que eu seja sua consultora ou foi apenas uma desculpa para me convidar? Daniel olhou-a diretamente nos olhos. Eu quero te conhecer, Isabela como mulher, não como consultora. Mas também acredito sinceramente que sua visão sobre a gastronomia tradicional seria inestimável para meu projeto. Talento é talento independentemente de títulos ou diplomas. Suas palavras a tocaram profundamente. Durante anos ela lutara para que sua visão culinária fosse levada a sério, para que suas ideias sobre preservar tradições fossem ouvidas. Preciso de tempo para pensar. Respondeu finalmente. Tudo isso é muito rápido. Daniel assentiu, respeitando seu espaço. Entendo perfeitamente e quero que saiba que não há pressão alguma. Se decidir que quer apenas uma relação profissional, respeitarei. Se preferir que não nos vejamos mais também, entenderei.
A sinceridade em sua voz era inegável. Isabela se viu estudando seu rosto, vendo além do atrativo físico e da riqueza em direção ao homem que parecia genuinamente fascinado por ela. Te proponho algo, disse ela finalmente. Amanhã é meu dia de folga. Venha à minha casa para o café da manhã. Sem pretensões, sem mentiras. Cozinharei algo especial e conversaremos como duas pessoas normais se conhecendo. O sorriso de Daniel iluminou seu rosto. Eu adoraria, respondeu com uma simplicidade que contrastava com o ambiente luxuoso que os cercava. Enquanto retornavam à festa, Isabela não pôde deixar de pensar no quão estranho era o destino. 3 dias antes, era simplesmente uma garçonete com sonhos culinários frustrados. Agora havia conhecido o chefe Martins. Tinha uma possível oportunidade profissional e um milionário fascinado que parecia valorizá-la por quem ela era realmente. A noite continuou com degustações esquisitas e conversas interessantes. Para sua surpresa, Isabela se viu desfrutando genuinamente, especialmente quando Daniel a apresentava a pessoas influentes do mundo gastronômico, não como sua acompanhante, mas como uma especialista cujas opiniões ele valorizava. Quando finalmente retornaram ao carro perto da meia-noite, um silêncio confortável se instalou entre eles. Isabela observava as ruas de paralelepípedos de Ouro Preto, refletindo sobre como sua vida parecia estar mudando tão rapidamente. Obrigada por esta noite, disse finalmente enquanto o carro parava em frente ao seu prédio. Apesar de tudo, foi uma experiência incrível. Obrigado a você por me dar a oportunidade de me redimir, respondeu Daniel. E pelo convite de amanhã. Seus olhares se encontraram e por um instante Isabela sentiu a tentação de se inclinar para ele, mas em vez disso sorriu e abriu a porta. Até amanhã, Daniel Mendes despediu-se. Até amanhã, Isabela, dos olhos azuis, respondeu ele suavemente. Enquanto subia as escadas para seu apartamento, Isabela sabia que algo importante havia começado. O que não sabia era se teria a coragem de permitir que florescesse ou se os mundos tão diferentes que habitavam acabariam por separá-los. O sol de domingo se infiltrava pelas cortinas do pequeno apartamento de Isabela. Enquanto preparava a massa para as broas de milho feitas à mão, seus pensamentos vagavam entre a incredulidade e a expectativa. Em algumas horas, Daniel Mendes, um empresário milionário, não um simples trabalhador da indústria hoteleira como ele a havia feito crer, estaria sentado em sua modesta mesa. Suas mãos trabalhavam com precisão enquanto sua mente repassava os acontecimentos da noite anterior. A elegância do casarão, os olhares de respeito que todos dirigiam a Daniel à conversa com o chefe Martins e depois a confissão junto à fonte. Uma parte dela continuava irritada pelo engano, mas outra entendia perfeitamente porque um homem em sua posição buscaria se proteger de interesses ocultos. Se ele está acostumado a hotéis 5 estrelas e restaurantes de luxo, minha cozinha deve parecer uma piada. Murmurou para si mesma, observando seu pequeno apartamento com novos olhos. O espaço era acolhedor, mas extremamente simples. Uma sala de estar e jantar com móveis herdados, uma cozinha pequena, mas bem equipada e um quarto que mal abrigava uma cama e um armário. As paredes estavam decoradas com fotografias de pratos tradicionais mineiros e algumas peças de artesanato coloridas que ela havia colecionado. Era um lar humilde, mas cheio de personalidade como ela mesma. Isabela havia decidido preparar um café da manhã que refletisse seu projeto culinário, pão de queijo tradicional, mas com um requeijão de corte que incorporava técnicas de maturação europeias. Ovos pochê em vez de fritos e um toque de açafrão da terra na manteiga. Simples, mas sofisticado. Tradicional, mas inovador. Às 10 em ponto, a campainha tocou. Isabela respirou fundo, alisou seu vestido simples, com estampa floral, e foi abrir. Daniel estava lá vestido de maneira casual com jeans e uma camisa branca simples. Em suas mãos, segurava um buquê de girassóis e uma pequena sacola de papel. Bom dia, saudou com um sorriso nervoso. Espero não ser pontual demais. Você está perfeitamente pontual, respondeu Isabela, dando-lhe passagem. Entre, por favor. Daniel entregou-lhe os girassóis. Você me disse que são suas favoritas, comentou lembrando-se de uma menção casual durante a conversa na feira.
Isabela sorriu, comovida com o detalhe. Os girassóis eram de fato suas flores favoritas, mas ela não esperava que ele se lembrasse. Obrigada, são lindas, disse colocando-as em um vaso simples. O que você traz aí? Perguntou apontando para a sacola de papel. Pão recém-assado da padaria francesa perto do jardim, respondeu ele. Pensei que complementaria bem o café da manhã, embora agora, sentindo o cheiro do que você está preparando, percebo que provavelmente não era necessário. O aroma da broa de milho e do café recém-moído enchia o apartamento. Isabela indicou que ele se sentasse à pequena mesa enquanto ela terminava os últimos preparativos. Seu apartamento é muito acolhedor, comentou Daniel, observando com interesse genuíno as fotografias gastronômicas nas paredes. Sua paixão pela cozinha é evidente em cada detalhe. Isabela olhou para ele de soslaio enquanto servia o café. Esperava detectar algum indício de condescendência em seu tom, mas só encontrou sinceridade. Daniel parecia realmente confortável em seu humilde espaço, sem o desconforto que teria esperado de alguém acostumado ao luxo extremo. Obrigada, respondeu finalmente, colocando 2 xícaras fumegantes na mesa. É pequeno, mas é meu lar. Aqui desenvolvo minhas receitas e experimento novas ideias. Daniel sorveu o café e fechou os olhos com apreciação. Este café é extraordinário, disse. Mistura própria. Grãos de Minas tostados com canela e uma pitada de cardamomo, explicou Isabela. Uma receita da minha avó com meu próprio toque. Sentaram-se para o café da manhã e quando Daniel provou o pão de queijo com o requeijão, sua expressão de prazer genuíno fez Isabela sentir uma onda de orgulho. Isto é incrível, comentou ele saboreando lentamente. O requeijão tem uma textura perfeita. Como você conseguiu essa consistência, técnica de maturação portuguesa, explicou ela com entusiasmo. Usa-se tradicionalmente para o queijo da serra, mas adaptei ao nosso requeijão de corte. A conversa fluiu naturalmente enquanto desfrutavam do café da manhã. Falaram de cozinha, é claro, mas também de suas infâncias, seus sonhos, seus medos. Daniel contou como seu pai havia começado com um pequeno hotel em Minas e construído lentamente o império que agora ele dirigia. Falou da pressão constante, das expectativas da solidão inerente à sua posição. As pessoas veem o dinheiro, o poder, o sucesso, explicou. Mas não veem as noites sem dormir, as decisões impossíveis, a dificuldade de confiar nas intenções dos outros. Isabela ouvia atentamente, vendo pela primeira vez além da fachada do homem rico e poderoso. Havia vulnerabilidade em sua voz quando falava da recente morte de seu pai, do peso da responsabilidade sobre seus ombros, de seu desejo de honrar o legado familiar enquanto criava algo próprio. O projeto de Ouro Preto é o primeiro que dirijo completamente sozinho, admitiu. Quero criar algo diferente. Um hotel que honre as tradições locais, que se integre organicamente à comunidade em vez de se impor como um enclave turístico isolado. É um belo objetivo, respondeu Isabela com sinceridade. Ouro Preto precisa de mais projetos que respeitem sua essência. Quando terminaram o café da manhã, Daniel insistiu em ajudar a lavar os pratos. Isabela o observou com espanto, enquanto ele, presumivelmente acostumado a ter funcionários para atender a cada uma de suas necessidades, arregaçava as mangas da camisa e lavava com entusiasmo. "O quê?" perguntou ele, ao notar seu olhar. "Cresci em uma casa onde todos ajudávamos. Meu pai podia ser rico, mas sempre insistiu que aprendêssemos o valor do trabalho. Enquanto secavam os pratos, suas mãos se roçaram acidentalmente. Ambos sentiram a eletricidade do contato, mas nenhum mencionou. Havia uma tensão crescente entre eles, um magnetismo que ia além da atração física ou do interesse profissional. Gostaria de caminhar um pouco, propôs Isabela. Há uma trilha perto que leva a um mirante com vista para toda a cidade. Daniel aceitou imediatamente, e logo se encontraram caminhando por um estreito caminho de pedras que subia suavemente pela colina. O dia estava perfeito com um céu claro e uma brisa suave que trazia o aroma de ipês e quaresmeiras. "Fale-me mais do seu projeto culinário", pediu Daniel enquanto caminhavam. "Aquele que você apresentou para a bolsa." Isabela se animou visivelmente. Explicou em detalhes sua visão de fundir técnicas europeias com ingredientes tradicionais brasileiros, preservando a essência da cozinha ancestral enquanto a tornava acessível a novos paladares.
Falou de receitas esquecidas que havia aprendido com senhoras idosas em vilarejos remotos, de ingredientes do Cerrado que estavam desaparecendo da gastronomia moderna. O que eu quero é criar uma ponte entre o passado e o futuro, explicou com paixão. Preservar nossa herança culinária, mas permitir que ela evolua naturalmente como a cozinha brasileira sempre fez. Daniel a ouvia com admiração evidente. A paixão com que Isabela falava, a forma como seus olhos azuis brilhavam quando descrevia um prato ou uma técnica, era absolutamente cativante. Tenho uma ideia, disse ele quando chegaram ao mirante e se sentaram em um banco com vista para a cidade colonial. O hotel que estamos desenvolvendo precisará de um restaurante principal, um que defina sua identidade. E se esse restaurante incorporasse sua visão, um espaço onde a cozinha tradicional mineira se encontrasse com técnicas internacionais, preservando a autenticidade, mas inovando respeitosamente. Isabela o olhou com surpresa. Você está falando sério? Completamente, assegurou ele. Não como um favor pessoal, mas porque acredito sinceramente que sua visão culinária é exatamente o que buscamos. Você poderia desenvolver o conceito, trabalhar com o chefe executivo que contratarmos, garantir que a autenticidade de cada receita seja respeitada. Isabela ficou em silêncio processando a proposta. Era uma oportunidade extraordinária, o tipo de projeto com o qual havia sonhado, mas também sentia certa apreensão. E se eu disser não, perguntou finalmente. O que aconteceria com isto? Fez um gesto vago entre os dois. Daniel entendeu imediatamente o que ela perguntava. São coisas completamente separadas, Isabela, respondeu com seriedade. Meu interesse em você como mulher não está condicionado a nenhuma colaboração profissional. E meu interesse em sua visão gastronômica não depende do que aconteça entre nós pessoalmente. A sinceridade em sua voz era inegável. Isabela olhou para a cidade estendida sob eles, com as igrejas barrocas se erguendo majestosamente no centro. Por um lado, temia que seus mundos fossem diferentes demais, que eventualmente a novidade de conhecê-la se desvanecesse e Daniel voltasse para sua vida de luxo e ela para seus sonhos adiados. Por outro lado, algo dentro dela dizia que o que estavam construindo entre eles era genuíno e valioso. Preciso de tempo para pensar na proposta profissional, disse finalmente. É uma decisão importante. Claro, respondeu ele. Leve o tempo que precisar. Um silêncio confortável se instalou entre eles, enquanto contemplavam a vista. Quando uma rajada de vento mais forte fez Isabela se arrepiar ligeiramente, Daniel, em um gesto instintivo, passou o braço ao redor de seus ombros. Ela não se afastou. E quanto a nós, perguntou Daniel suavemente. Você também precisa de tempo para pensar nisso? Isabela virou-se para olhá-lo diretamente. Seus olhos azuis, que tanto haviam fascinado Daniel desde o primeiro momento, refletiam uma mistura de emoções, dúvida, esperança, um brilho de algo mais profundo que começava a se formar. Acho que poderíamos nos conhecer melhor, respondeu finalmente, sem pretensões, sem expectativas excessivas, apenas ver o que acontece. O sorriso de Daniel iluminou seu rosto. Acho perfeito, disse, e com uma coragem nascida do momento, inclinou-se lentamente em sua direção. Isabela fechou os olhos quando seus lábios se encontraram em um beijo inicialmente hesitante, mas que logo se aprofundou com uma intensidade que surpreendeu a ambos. Quando finalmente se separaram, ambos sorriam com certa timidez como adolescentes após o primeiro beijo. Isto não vai ser simples, advertiu Isabela. Nossos mundos são muito diferentes. Eu sei, assentiu Daniel. Mas talvez seja exatamente por isso que pode funcionar. Você me lembra o que realmente importa além do dinheiro e do poder. E talvez eu possa te ajudar a realizar seus sonhos sem que você tenha que sacrificar sua integridade. De volta ao apartamento de Isabela, a conversa foi leve e divertida com a nova intimidade entre eles, criando um ambiente de cumplicidade. Pararam em frente à porta dela, ambos relutantes em terminar o dia. Preciso voar para São Paulo amanhã para uma reunião, disse Daniel. Mas volto na quarta-feira. Posso te ver então? Eu adoraria, respondeu Isabela com um sorriso. Beijaram-se novamente, desta vez com mais confiança, saboreando a promessa do que poderia vir. As semanas seguintes foram um turbilhão para Isabela. Daniel voltava a Ouro Preto a cada poucos dias e eles passavam cada momento possível juntos.
Ele a levou a concertos no teatro da cidade, a jantares em restaurantes escondidos que ela não conhecia, apesar de ter vivido toda a sua vida ali a passeios por vinícolas nas redondezas. Isabela, por sua vez, mostrou-lhe a Ouro Preto que os turistas raramente viam feiras locais, onde os moradores compravam não os visitantes. Pequenas vendas com os melhores pães de queijo da cidade. Festivais de bairro onde as tradições centenárias ainda estavam vivas. A cada encontro, sua conexão se aprofundava. Conversavam por horas, descobrindo semelhanças surpreendentes, apesar de suas diferentes origens. Ambos valorizavam a autenticidade acima das aparências. Compartilhavam o respeito pelas tradições enquanto abraçavam a inovação. E cada um, à sua maneira, lutava para encontrar seu próprio caminho enquanto honrava sua herança. Um mês após o primeiro encontro no Cantinho da Arte, Daniel a convidou para conhecer o casarão colonial que havia adquirido para seu novo hotel. Era um edifício magnífico do século XVII, com pátios internos fontes de pedra-sabão e tetos altos com vigas de madeira. Enquanto percorriam os quartos vazios, Daniel explicava sua visão para cada espaço. "Veja aqui", disse, guiando-a para o que antes fora a sala de jantar principal da mansão. "É onde imaginei o restaurante. Um espaço que honre a história do edifício, mas que olhe para o futuro gastronômico do Brasil." Isabela observou o cômodo com suas grandes janelas, que deixavam entrar a luz natural e sua impressionante lareira de pedra. Podia visualizar perfeitamente o que poderia ser um restaurante que celebrasse a rica tradição culinária mineira enquanto inovava respeitosamente. "É perfeito", murmurou. "Você pensou na minha proposta?" perguntou Daniel cautelosamente. "Sobre desenvolver o conceito gastronômico para o hotel." Isabela assentiu. Nas últimas semanas, ela havia considerado cuidadosamente a oferta, separando-a de seus sentimentos crescentes por Daniel. "Eu aceito, mas com uma condição", respondeu finalmente. "Quero que seja mais do que um simples restaurante de hotel. Quero criar um centro de pesquisa e preservação da gastronomia tradicional, com programas educacionais para jovens chefes locais." Os olhos de Daniel se iluminaram. "Essa é exatamente a visão de que precisamos", disse ele com entusiasmo. "Não apenas preservar as receitas, mas também o conhecimento e transmiti-lo às novas gerações." "E mais uma coisa", acrescentou Isabela. "Quero fazer isso por meus próprios méritos, sem favoritismos, sem atalhos. Se vamos trabalhar juntos profissionalmente, preciso saber que é porque você valoriza genuinamente meu trabalho, não pelo que sente por mim." Daniel pegou as mãos dela entre as suas, olhando-a diretamente nos olhos. "Isabela, eu te respeito demais como profissional para que seja de outra forma", assegurou. "Na verdade, estive conversando com o chefe Martins. Ele está interessado em dirigir o restaurante, mas insistiu que queria que você estivesse envolvida como consultora criativa. Foi ideia dele, não minha." O coração de Isabela deu um salto. Que um chefe do calibre de Martins a valorizasse assim era uma validação que ela jamais esperara. "Nesse caso", disse ela com um sorriso, "acho que temos um acordo." Selaram o acordo com um beijo que prometia tanto um futuro profissional quanto pessoal. As semanas se transformaram em meses. Isabela continuou trabalhando no Cantinho da Arte enquanto desenvolvia o conceito gastronômico para o novo hotel e cursava seus estudos. Daniel viajava constantemente entre Brasil, Estados Unidos e Europa a negócios, mas sempre voltava a Ouro Preto para ela. Cada reencontro era mais intenso que o anterior, sua conexão se aprofundando apesar das diferenças em suas vidas. Nem tudo era perfeito. Houve momentos difíceis quando Isabela conheceu a mãe de Daniel, uma mulher elegante, mas fria, que claramente esperava que seu filho se relacionasse com alguém de seu mesmo círculo social. Quando a imprensa de fofocas publicou fotos deles juntos, com manchetes questionando as intenções da garçonete que conquistou o milionário. Quando as diferenças em seus estilos de vida se tornavam evidentes e dolorosas. Mas cada obstáculo parecia apenas fortalecer o que haviam construído. Daniel defendeu Isabela diante de sua mãe, enfatizando que seu valor não residia em sua conta bancária, mas em sua integridade e talento. Isabela, por sua vez, aprendeu a navegar no complexo mundo social e empresarial de Daniel sem perder sua autenticidade.
Uma tarde de primavera, 6 meses após o primeiro encontro, Daniel levou Isabela para um tour pelo hotel quase concluído. A renovação havia respeitado a arquitetura original, incorporando comodidades modernas. O resultado era impressionante. Um espaço que honrava o passado, enquanto olhava para o futuro exatamente como a visão culinária de Isabela. Faltam apenas 2 semanas para a inauguração, comentou Daniel enquanto caminhavam pelo pátio central onde uma fonte antiga borbulhava tranquilamente. O chefe Martins diz que o cardápio está quase pronto. Isabela assentiu orgulhosa do trabalho que haviam realizado juntos. O conceito do restaurante havia evoluído para algo verdadeiramente único. Um espaço onde a cozinha brasileira tradicional dialogava com técnicas internacionais, preservando sua essência enquanto se adaptava a novos tempos. Há algo mais que eu queria te mostrar, disse Daniel, guiando-a para uma porta discreta ao lado da área do restaurante. Ao abrir a porta, Isabela se deparou com um espaço luminoso e perfeitamente equipado, uma cozinha de testes com tudo o necessário para a pesquisa gastronômica, ao lado de um pequeno salão com mesas de trabalho e uma biblioteca especializada em gastronomia. "O que é isto?" perguntou confusa. "O Centro de Pesquisa e Preservação Gastronômica." Isabela Ferreira respondeu Daniel observando sua reação. "Exatamente como você imaginou. Um espaço onde você poderá desenvolver seus projetos, pesquisar receitas tradicionais e ensinar jovens chefes completamente independente do restaurante e do hotel." Isabela percorreu o espaço com espanto, tocando nos equipamentos de última geração, observando os livros cuidadosamente selecionados, alguns extremamente raros e valiosos. "Não posso aceitar isto", disse finalmente sobrecarregada pela generosidade do gesto. "É demais." "Não é um presente", esclareceu Daniel. "É um investimento no seu talento. Você terá controle criativo total e os lucros serão destinados a bolsas de estudo para estudantes de gastronomia de comunidades quilombolas e ribeirinhas." Isabela o olhou com os olhos cheios de lágrimas contidas. Ninguém havia acreditado em sua visão daquela maneira. Ninguém havia valorizado tanto sua paixão por preservar a herança culinária brasileira. "Por que você está fazendo isso por mim?" perguntou suavemente. Daniel se aproximou, tomando o rosto dela entre as mãos com infinita ternura. "Porque eu te amo, Isabela", respondeu com simplicidade. "Amo seus olhos azuis que me cativaram desde o primeiro momento, mas acima de tudo amo sua paixão, sua integridade, sua coragem de perseguir seus sonhos apesar dos obstáculos." Era a primeira vez que ele dizia essas palavras, embora ambos tivessem sentido o crescimento desse sentimento por meses. "Eu também te amo", respondeu Isabela, deixando as lágrimas fluírem livremente agora. "Apesar de todas as nossas diferenças, ou talvez por causa delas." Beijaram-se no meio daquela cozinha que simbolizava a fusão perfeita de seus mundos, o respeito de Isabela pela tradição e a capacidade de Daniel de materializar sonhos. Quando se separaram, Daniel a olhou com uma intensidade que fez seu coração acelerar. "Tenho algo mais para você", disse, tirando uma pequena caixa do bolso. "Não é o que você está pensando?" esclareceu rapidamente ao ver a expressão surpresa de Isabela. "Ou talvez seja, mas não exatamente." Ele abriu a caixa, revelando uma chave antiga e bela. "É a chave original deste casarão", explicou. "Os donos anteriores a conservaram por gerações. Quero que você a tenha como um símbolo de que este lugar e eu sempre estaremos abertos para você. Não é uma proposta formal ainda, não. É uma promessa de que quando você estiver pronta, quando ambos estivermos prontos, construiremos algo tão belo e duradouro quanto este edifício." Isabela pegou a chave, sentindo seu peso histórico e simbólico. "É o presente mais lindo que já me deram", disse com a voz trêmula. "Há uma inscrição", apontou Daniel. Isabela virou a chave e viu que, de fato, havia umas palavras gravadas: "Onde os sonhos se encontram." "É perfeito", murmurou abraçando-o com força. 2 semanas depois, o Hotel Casa do Sol abriu suas portas com uma celebração que atraiu personalidades do mundo gastronômico, empresarial e cultural.
Isabela, vestida com um elegante traje inspirado em bordados do Vale do Jequitinhonha, movia-se com surpreendente confiança entre os convidados, explicando com paixão o conceito do restaurante e do centro de pesquisa. O que ninguém sabia, exceto Dona Carmen, que a observava com orgulho maternal, era que aquela garçonete de olhos azuis, que hoje conversava com embaixadores e chefes famosos, era a mesma que 6 meses antes havia atendido um desconhecido Daniel Mendes como qualquer outro cliente. Quando chegou a hora dos discursos inaugurais, Daniel subiu ao pódio. Após agradecer à sua equipe e colaboradores, seu olhar se deteve em Isabela. Este projeto não seria o que é sem a visão de uma pessoa extraordinária, disse ele com a voz cheia de emoção contida. Alguém que me ensinou que a verdadeira riqueza não está nas contas bancárias, mas na autenticidade, na paixão, no respeito por nossas raízes. Isabela Ferreira não apenas criou um conceito gastronômico excepcional para nosso restaurante, ela devolveu a alma a este projeto. Os aplausos ressoaram no salão enquanto Isabela se juntava a ele no palco. Sob as luzes brilhantes, com os olhos azuis resplandecendo de emoção, ela parecia transformada. Já não era apenas a garçonete com sonhos adiados, nem a protegida de um milionário. Era uma mulher que havia encontrado seu próprio caminho, que havia integrado seus dois mundos, o da garçonete apaixonada e o da consultora gastronômica reconhecida sem perder sua essência. Obrigada a todos por estarem aqui, disse Isabela com voz clara. Este projeto representa para mim a possibilidade de preservar nossa herança culinária enquanto olhamos para o futuro. É uma ponte entre tradição e inovação, entre o passado e o porvir. Seu olhar se cruzou com o de Daniel, comunicando silenciosamente tudo o que aquelas palavras também significavam para o relacionamento deles. Mais tarde, quando a celebração estava em pleno apogeu, eles escaparam para o terraço, onde as estrelas brilhavam intensamente sobre ouro preto. Naquele momento de quietude, com a cidade histórica estendida sob eles, Isabela rodeou o pescoço de Daniel com seus braços. Quem diria que aquele cliente comum acabaria mudando minha vida, murmurou. E quem diria que uma garçonete de olhos azuis conquistaria o suposto milionário fascinado? Respondeu ele com um sorriso. Beijaram-se sob o céu estrelado, selando mais uma vez a promessa de um futuro compartilhado, onde seus mundos aparentemente opostos se fundiam em algo mais belo que a soma de suas partes. No bolso de seu vestido, Isabela carregava a chave antiga. Não era apenas uma chave para um edifício, mas para uma nova vida onde seus sonhos profissionais e pessoais finalmente se encontravam, onde o amor havia derrubado as barreiras entre dois mundos que pareciam irreconciliáveis. Porque no final, como Isabela e Daniel descobriram o amor verdadeiro, não consiste em habitar o mesmo mundo, mas em criar um novo juntos.